Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão extraordinária. Convido o primeiro secretário dessa casa que faça a chamada dos vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Ausente. Vereador Bonerge. Bonerge. Presente. Dentinho. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Gorete. Ausente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé Silva. Ausente. Vereador João Vidal. Ausente. Vereador Bilili. Presente. Vereadora Lorene. Ausente. Vereadora Graça. Ausente. Vereador Neneca. Ausente. Vereador Noilton Ramos. Ausente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Orestes Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Rodson Lima Bob. Presente. Vereadora Vivi da Rádio. Presente. Vereador Fião Madri. Presente. Pela ordem, senhor presidente. Só gostaria de registrar minha presença, senhor secretário. Obrigado. Dentinho, verdade. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Quero que o senhor dê presença aí, por favor, nosso presidente. Já está registrada a sua presença. Então, quórum regimental. Atingido o quórum, né? Regimental. Havendo quórum dos 10 vereadores, iniciamos nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté se reúne para a arguição pública do senhor Luiz Antônio Gobo, servidor público da Prefeitura Municipal de Taubaté, indicado pelo senhor prefeito para o cargo de presidente do Instituto de Previdência Municipal de Taubaté, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal de Taubaté. Concedo a palavra ao senhor Luiz Antônio Gogo. Para apresentação do seu currículo, o senhor dispõe de 15 minutos. O senhor pode utilizar a tribuna e depois compor a mesa aqui conosco para que o senhor possa responder as perguntas dos colegas vereadores. Bom dia a todos, senhores vereadores, munícipes presentes. Então, foi pedido para mim um histórico profissional, um currículo, alguma coisa que demonstrasse o que eu fiz durante minha carreira, né? E eu consegui resumir em uma página, é coisa rápida, 35 anos de atividade profissional, sendo 30 anos na prefeitura. Consegui resumir em 11 tópicos, num entendimento fácil, tranquilo. E eu vou passar aqui tudo que eu passei de experiência profissional nesses 35 anos, né? Eu vou ler porque não são muitos tópicos, mas eu posso esquecer alguma coisa aqui. Então, graduei-me em odontologia em 1982, na primeira turma deste curso na Unital. Na época era o reitor Bonato. Época conturbada, marcada pela transição do governo militar para o governo civil, grave crise econômica, período antes da promulgação da Constituição de 88 e antes da implantação do SUS também, né? Era um período de efervescente, inclusive movimento sindical, o PT surgindo, muitos partidos surgindo, os diretas já, era conturbada aquela época. Então me formei exatamente naquela época. E começaram também aqueles vários planos econômicos, né? Iniciei meus trabalhos profissionais no município de Jambeiro e, posteriormente, em épocas distintas, atuei no Sindicato Rural, Prefeitura de Tremembé, na época era uma autarquia municipal de saúde da Prefeitura de Tremembé,
e dentro da fábrica da Volkswagen também. Para início de carreira foi uma experiência muito boa também, né? Em 1987, antes também da promulgação da nova Constituição, fui admitido na Prefeitura de Taubaté, iniciando meus atendimentos no antigo PAMO Três Marias. Hoje mudou um pouco a estrutura da saúde, né? Mas lá funcionava naquela época o antigo PAMO Três Marias 1. Daí em diante começava a minha vivência administrativa, né? Tive a vivência clínica, fui juntando com a vivência administrativa. Em minha atividade particular, integrei o Conselho de Administração da Cooperativa de Trabalho Odontológico da Uniodonto Taubaté, entre 94 e 1997, em colaboração a toda a administração, o superintendente, né? Toda aquela questão administrativa passava pela gente, pelo Conselho. Em 1997, e aqui eu fiquei até 2014, 17 anos, mas em 97 fui nomeado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, delegado presidente da seccional do CROSP, desse conselho, da seccional Taubaté, com atribuições de fiscalização e regulamentação dos profissionais e clínicas instaladas desde Taubaté até o Vale Histórico. Na época, eram 17 cidades. A gente fazia fiscalização, regulamentação, montava processo ético, acompanhava, né? Era responsável por tudo isso. Em 2001, iniciei minha função como supervisor da Divisão de Saúde Bucal de nossa administração, envolvendo todas as unidades de saúde da área urbana e rural. E fui responsável também pelo expediente do Centro de Especialidades Odontológicas. Hoje, aliás, sempre foi uma referência da região na área odontológica, hoje mais ainda, né? Deve estar na faixa de 6, 7 mil atendimentos mês. Difícil a cidade que tem um serviço estruturado como o nosso na área odontológica. Eu dei minha colaboração, o Daniel muito mais ainda, o doutor Daniel Bueno, na época, né? Então, em 2001, iniciei essa função de supervisor. Logo depois, integrei o Conselho Municipal de Saúde, de 2003 a 2010. Foi uma época muito importante, muita experiência, muitas situações difíceis ali para a gente resolver. Inclusive, exercendo sua presidência no ano 2008. Em 2008, exerci a presidência do Conselho Municipal de Saúde. Foi muito enriquecedor também, aprendendo a conviver com isso. Foi muito bom. Em janeiro de 2011, fui nomeado diretor de Administração e Planejamento em Saúde, na recém-criada Secretaria de Saúde, permanecendo até janeiro de 2013. Então, até 2010, a estrutura da saúde ia até a diretoria. Depois foi feito um projeto, ampliou, foram montadas secretarias, né? E eu fui o primeiro diretor de Administração de Saúde naquela época. Fiquei 2 anos ali. Uma experiência muito boa também. A saúde, ela é sempre problemática, envolvendo muitas situações, né? Situações administrativas difíceis, né? Nesta mesma oportunidade, nessa época, frequentei e concluí o curso de Dirigentes Municipais de Saúde, no município de São Paulo, na Conan, tendo como ministrador o doutor Lucivaldo Tapajós. Ele é PhD na área de gestão e saúde. Foi muito bom esse curso, me ajudou muito, ajudou a enriquecer também a bagagem administrativa. Em 2011, fui condecorado pela PCD Regional de Taubaté. Fui condecorado, na verdade, pelo Conselho Regional de Odontologia por indicação da Associação Paulista de Cirurgião Dentistas, com a medalha e comenda Tiradentes, a maior láurea da odontologia paulista, pelos serviços prestados em nossa cidade e região. Agora, nesses últimos anos, integrei a Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, assim como exerci a presidência da Comissão Permanente de Sindicância da Secretaria de Saúde. Cumpri também, simultaneamente, a missão de presidir. Sou presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em importante parceria com o Departamento de Administração de nossa Prefeitura e o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho.
Desta maneira, muito trabalhei na esfera administrativa do setor de saúde, um dos esteios da nossa Seguridade Social. Então, o que eu pretendo, se meu nome for referendado aqui, é continuar trabalhando dentro da Seguridade Social, porque a Seguridade Social inclui a área de saúde, a assistência social e a previdência. Na saúde, tenho uma vivência administrativa boa. Se possível, trabalharei na área de previdência, também dentro da Seguridade Social, levando a minha experiência administrativa para o nosso Instituto de Previdência do município de Taubaté. Então, resumidamente, é isso meu currículo, é isso meu histórico. Então, estou finalizando aqui. Agora solicito o senhor que compõe a mesa aqui conosco para que os vereadores façam as suas perguntas. Para a organização aqui do nosso trabalho, solicito os vereadores que façam as inscrições. Os senhores terão 5 minutos para os seus questionamentos. Lembrando a todos que nos acompanham nesse instante, é um rito da casa e do regimento interno, para que a pessoa indicada para assumir o Instituto de Previdência tem que passar por a chamada sabatina aqui nesta casa, né? Então nós estamos aqui seguindo o rito que é pelo regimento interno. Deixar bem claro aí que nós estamos obedecendo o regimento interno, por esse motivo que estamos realizados aqui nesta manhã. Então, os senhores vereadores que queiram se inscrever, é só solicitar aqui que o meu secretário vai anotar. Vereador Douglas Carboni. Vivi da Rádio. Vereador Guará. Mais alguém? Senhor presidente, só acusando. Vereador Digão. Vereador Digão também. Vereador Alexandre, presente. Obrigado. Vereador Bilili também. Vereador Digão, viu? Gessé. Vereador Noilton. Vereador Vanoni. Então está inscrito o vereador Douglas Carboni, vereadora Vivi da Rádio, vereador Guará Filho, vereador Digão, vereador Bilili, vereador Gessé, vereador Noilton, vereador Vanoni. Então, a palavra está com o vereador Douglas Carboni para fazer as suas perguntas, seus questionamentos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Na verdade eu fiz questão de vir aqui hoje, mas para registrar a importância do Instituto, aí trabalhada pela senhora Eliane e toda a sua equipe, desejar a você sucesso. Acho que vai assumir um instituto muito transparente, é um instituto que a gente, ao longo desses 4 anos, eu aprendi a respeitar, através da presidente, a senhora Eliane, que na época nem era presidente, mas a Eliane tinha todas as informações na ponta da língua e conhece o Instituto com uma palma da mão, né? Desejo a você sucesso e que a gente possa continuar com a transparência que a gente tem hoje no Instituto. Eu não o conheço pessoalmente, estou conhecendo hoje, mas já ouvi falar muito bem do senhor, pela competência, pelo compromisso, inclusive endossado pela senhora Eliane, que nós conversamos, que o Instituto continue tendo essa postura realmente de transparência, de compromisso com os seus servidores, e eu sei que você vai assumir no momento que a gente teve uma mudança de leis na questão da arrecadação, até porque o atorial do Instituto ainda, né, Eliane, muito tem que se chegar até lá. Os conselheiros têm feito de tudo para que o Instituto possa realmente atingir os seus objetivos, todos os conselheiros. Então eu desejo a você sucesso e que a gente possa continuar com a transparência que a gente tem hoje e com as nossas metas atoriais, que é muito importante, inclusive para garantir a questão das aposentadorias do nosso município, né? Eu me lembro muito bem quando a Eliane veio aqui, num primeiro momento que nós conhecemos, eu tive uma dificuldade no IPMT e logo foi esclarecido todas as dúvidas.
E eu quero dizer ao senhor que a apresentação do IPMT no quadrimestre é a melhor apresentação que a gente tem. Não tem uma vez que o IPMT venha fazer a apresentação no quadrimestre que a gente não saia satisfeito com as apresentações do que é arrecadado, do que está sendo investido, do que está sendo aplicado. Eu vim aqui pela manhã, você vai ter uma missão grande, substituir a Eliane lá no IPMT, porque é uma pessoa muito transparente no sentido de compromisso com as pessoas. Mas eu tenho certeza que pelo seu currículo, porque a gente já ouviu do senhor, acho que está indo parabenizar o senhor prefeito municipal, que está colocando também na mão de uma pessoa que também tem um compromisso com a cidade, com a estrutura pública, que é importante, né? É um funcionário de carreira que tem um compromisso com a estrutura pública, e eu tenho certeza que também foi uma indicação muito bem pensada pelo senhor prefeito de Taubaté, até porque pensa no futuro dos seus funcionários. Então, Eliane, eu desejo a você agora sucesso também nessa nova jornada, e desejo a você, Dr. Gobo, sucesso também nessa jornada frente ao IPMT. Tenho certeza que vai encontrar um IPMT muito bem estruturado, muito bem transparente e com certeza com uma meta a se atingir do Atorial, que não é fácil, que ultrapassa aí quase R$1 bilhão e que precisa se pensar nesses funcionários para que eles possam garantir a aposentadoria dessas pessoas. Quero desejar aos conselheiros do IPMT sucesso na sua administração e que a gente possa realmente lutar cada vez mais para garantir essas aposentadorias para os nossos funcionários. Então, desejo a você que Deus te abençoe e que você possa fazer uma administração ainda melhor que essa administração. Eu sei que vai ser difícil, porque essa administração da Eliana foi uma administração exemplar, mas a gente deseja cada vez melhor, né? Então, desejo ao senhor sucesso, que possa estar à frente de uma instituição que hoje, na Câmara Municipal, pode ter certeza, é uma instituição, uma das mais respeitadas, falo isso sem sombra de dúvida, porque as apresentações demonstram a responsabilidade que os conselheiros, os funcionários e a própria presidente do IPMT deixou esse legado para o IPMT. São essas minhas considerações, senhor presidente. Alô. Após a fala do vereador Douglas Cabana, a palavra está com a vereadora Vivi. É Vivi? Cadê o... Pode ser Viviane também. Viviane. Bom dia a todos. Agradecer a presença aqui do nosso candidato aí a uma responsabilidade tão grande. Essa semana nós tivemos aqui uma audiência pública do Conselho Municipal do Idoso. E quando se trata em idoso, eu estou falando do meu coração bate mais forte. É minha paixão, são meus ouvintes, há 20 anos aí na rádio. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando a gente está falando dessa pessoa maravilhosa que viveu a vida toda, que paga seus impostos e depois conta com uma entidade que possa dar a ele o apoio necessário. Eu sou vereadora nova, né, eleita nova, acompanho um pouco sobre o trabalho da Eliane, quero deixar aqui os meus parabéns. Quando a gente assume responsabilidades e desafios na vida, é importante a gente enfrentar de cabeça erguida, né? Eu acho que a zona de conforto é mais fácil, então desafios vêm para que a gente traga cada vez mais crescimento. Mas quem sou eu para falar isso para o senhor? Com todo esse currículo, com todo esse conhecimento. Então, eu queria colocar aqui o meu voto de confiança no senhor, para que o senhor faça realmente um trabalho transparente, um trabalho lindo, e que o senhor tenha um olhar carinhoso aí com pessoas tão especiais. Eu tenho uma pergunta para deixar aqui para o senhor, se o senhor quiser anotar, é um pouco grande, eu saio da tribuna e já deixo a folha na mão do senhor. Tá bom? Combinado?
A gente sabe que o IPMT atende aproximadamente 2.300 servidores inativos, sendo aproximadamente 1.700 aposentados e 600 pensionistas. Já o número de servidores ativos que contribuem com o Instituto é de aproximadamente 6.500, sendo funcionários estatutários da Prefeitura, da Universidade de Taubaté, da Câmara e do próprio IPMT. Pela regra atual, serão repassados pela Prefeitura, Câmara e Unital ao IPMT aproximadamente 5 milhões até 2048. Qual é o plano de gestão de gastos que o senhor tem em mente, uma vez que a arrecadação é fixa ou aumenta somente com concursos públicos, enquanto que os inativos aumentam ou podem aumentar ano a ano? Há alguma defasagem anual no valor recebido pelos aposentados? Essa é a minha primeira pergunta, e eu deixo também a segunda pergunta ao senhor. Considerando o acordo firmado pela Unital com o IPMT, prevista para ser quitado até meados de 2034, qual a metodologia adotada pelo senhor para que a universidade consiga liquidar a dívida, que era de aproximadamente 40 milhões com o IPMT? Então, eu vou deixar as perguntas para que o senhor possa analisar e aguardo a resposta do senhor. Obrigada, essas são as minhas considerações. Passa a palavra ao vereador Guará Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho 3 questionamentos a fazer. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o Gobo, que é um excelente profissional, os telespectadores da TV Câmara, os nobres pares aqui, os munícipes presentes. São 3 questionamentos e aí eu acho que eu prefiro fazer, de repente, um por um. Não sei qual que seria. Vai responder no final? Então, farei os 3. Queria saber a posição do Gobo referente a alguns servidores que eram servidores comissionados, seja ele da Prefeitura, seja ele da Câmara, depois passaram no concurso público e estão com alguns problemas na hora da aposentadoria, porque o Instituto não está reconhecendo a aposentadoria, esse tempo que o servidor passou como comissionado. A Constituição Federal, ela é clara nesse sentido, no que tange essa convalidação, seria essa a palavra. Mas o IPMT tem muitas vezes negado essa aposentadoria, essa convalidação desse tempo. Em segunda instância, os servidores estão ganhando, estão conseguindo se aposentar dessa maneira. Eu gostaria de saber, a primeira pergunta é se o IPMT vai mudar essa postura com relação a esse tipo de servidor e esse tipo de aposentadoria, com relação à convalidação do tempo em que ele era servidor comissionado. A segunda pergunta, e aí falando sobre melhoria na arrecadação do Instituto, eu acho que a gente vem a contribuir aqui nessa sabatina, seria com relação à possibilidade de fazer igual o governo federal, o Instituto de Previdência dos Servidores Federais, que é uma previdência complementar. Eu acho que tem servidores que gostariam de fazer essa previdência complementar, muitos têm a previdência privada, mas para a saúde financeira do Instituto, essa previdência complementar seria de suma importância, uma vez que a própria vereadora Vivi citou e citou muito bem, da qual a gente até parabeniza, com relação aos servidores que vão se aposentando e, na verdade, a gente sabe que quem mantém o Instituto são servidores da ativa. Então, essa folha, essa previdência complementar seria de suma importância, um estudo do IPMT, não sei se já tem um estudo, ou o senhor tem interesse de fazer um estudo nesse sentido, para poder implantar isso aqui para os servidores municipais de Taubaté. A terceira pergunta é com relação ao teto da remuneração dos aposentados. A gente sabe que a fixação do teto é o salário do prefeito, mas muitos servidores, ou alguns, vamos dizer assim, da Unital, cito eles a Lucila, que foi reitora, o José Alves, ganharam na justiça esse direito de receber mais do que o prefeito.
E eu acho que essa é uma das sangrias também do Instituto, essa aposentadoria acima do teto. Gostaria de saber qual é o posicionamento do senhor com relação a isso também, e se o IPMT vai tomar alguma providência, né, na questão do cumprimento do teto. Obrigado. Só um minutinho só. Eu acho melhor ele responder a cada pergunta do vereador para não acumular. Então, quando o vereador fazer o questionamento, ele anota e responde. Então, ele fez 3 perguntas e ele vai responder a da Vivi e, seguidamente, ele vai responder as 3 perguntas suas, tá? Vereador, quanto aos comissionados, a primeira pergunta em relação aos comissionados. Isso, os comissionados é o seguinte, o servidor trabalhou como comissionado na Câmara Municipal, por exemplo, trabalhou durante 8 anos. E depois ele prestou um concurso público na própria Câmara e virou um servidor efetivo, vamos dizer assim, servidor de carreira. A Constituição Federal não faz distinção com relação a isso. Convalida-se esse tempo. Então, ele passou um tempo como servidor comissionado, depois ele se tornou um servidor de carreira. Para a Constituição Federal não tem essa separação. No IPMT está tendo dificuldade com relação ao servidor se aposentar. Aí o servidor tem que ingressar na Justiça e tem ganho na Justiça esse direito. Gostaria de saber se o IPMT, o senhor como presidente, vai tomar alguma postura no sentido de conversar e de acertar essa situação. Então, a postura inicial que eu tomaria, se por acaso eu tomando posse como presidente do PMT, seria ficar a par do processo, todo o processo. Porque, inclusive, no artigo 9º da Lei Complementar 97/2002, fala que o Instituto de Previdência Taubaté ele é dirigido por um presidente e o Conselho de Administração. É óbvio que eu vou tomar parte desse processo todo, colocar para a decisão do Conselho, discutir. E a nossa intenção não é entrar em conflito com a Constituição Federal, não adianta, é perder tempo, desgaste. Isso aí será analisado, a gente pode até conversar depois, eu tomando parte da situação, a gente conversa, mas a intenção é não confrontar, óbvio, com a Constituição Federal, que a gente não vai levar ganho, vantagem nenhuma. A segunda questão... A segunda é sobre a previdência complementar para o servidor municipal. Então, pelo que eu estou acompanhando até agora, a proposta de emenda 287/16 da reforma da Previdência, ela já prevê a obrigatoriedade dessa Previdência complementar, só que tem um período para os municípios, estados se adaptarem à situação, se não me engano, 2 anos. Eu acho que a gente não vai ter muito o que pensar, vai ser obrigatório, a gente vai ter que fazer e trabalhar em cima disso, não tem dúvida. Isso vai ter que ser trabalhado. E a última é referente ao teto, né, da remuneração do aposentado, que é fixado, o teto é o salário do prefeito. E em alguns casos, repito, alguns poucos casos, mas existem de reitores, pró-reitores da Universidade de Taubaté que recebem acima do teto. Se o IPMT vai tomar alguma providência com relação a isso? Então, acontece tanto com os pensionistas como com os ativos também, né? Eles entram naquela faixa de redutor salarial. Então, isso aí eu acho que tem que ser repensado, mas isso a nível federal. O IPMT a gente tem que até fazer uma discussão sobre isso, mas a gente tem que esperar uma decisão superior, uma instância superior, para poder ajustar a situação. E a gente pode até trabalhar a favor disso, mas a gente não pode resolver nada. Isso aí está dentro de norma federal. Ok, obrigado. Nada. Satisfeito com as respostas? Então, quero registrar a presença da vereadora Maria das Graças e registrar também a presença da vereadora Gorete, registrar a presença do vereador Alexandre e a presença também do vereador Gessé Silva. A palavra agora está com o vereador Digão. Bom dia, senhor Luiz. Bom dia a todos os vereadores. Eu queria saber uma situação em relação à Prefeitura Municipal de Taubaté e como o senhor, assumindo a questão da presidência do IPMT, visualiza essa situação. Nós sabemos hoje que a Prefeitura vem fazendo a terceirização de vários setores da Prefeitura Municipal de Taubaté. E áreas importantes como educação, como saúde, como limpeza urbana, e eu vejo que a arrecadação para o IPMT ela fica comprometida. Hoje a saúde financeira do IPMT a longo prazo, com essas terceirizações, nós vamos ter saúde financeira para pagar as futuras aposentadorias do município sem problema nenhum,
ou isso é um risco muito grande para as futuras aposentadorias aqui no município de Taubaté? E uma outra questão também é em relação à própria a própria reforma previdenciária. Como que o senhor visualiza essa reforma previdenciária a nível nacional? Como o senhor está enxergando ela para o nosso município, diretamente aqui no nosso município? São essas duas perguntas e desejo ao senhor todo o sucesso do mundo e conte sempre com essa casa. Obrigado. A primeira pergunta do senhor foi em relação à terceirização, né? Então, logo depois da promulgação da Constituição de 1988, foram delegadas várias atribuições, não só... É uma questão nacional. Várias atribuições para as prefeituras, para os estados, municípios. Então, aumentou muito essa obrigação do município oferecer serviço, do estado oferecer serviço. Senão, o dirigente, o prefeito, o governador tem sanções administrativas, tem punições, né? Então, ele tem que lançar mão de terceirizações, não tem como. Ou ele faz, não tem como. E muitas vezes não tem esse profissional no quadro, não tem esse serviço instalado, então tem que lançar mão da licitação, terceirização. Agora, o que não pode ter é um descontrole nesse setor. Isso é lógico, a gente precisa de contribuição ativa, de aumentar a arrecadação, isso não tem dúvida. Então, tem que ser visto essa parte, não pode existir um exagero na terceirização. Ao mesmo tempo, o município, o estado precisa de terceirizar, tem que oferecer o serviço à população, não tem como, você tem que oferecer o serviço. Agora, tem que ter critério. Vamos supor, eu assumindo a presidência agora, a gente vai analisar isso aí, discutir com o Poder Executivo, porque o IPMT também precisa de contribuição de ativos para poder honrar os compromissos, né? Não tem como. Mas a terceirização, ela ajuda muito, mas tem que saber usar. Logicamente, para não prejudicar a arrecadação do Instituto. Outra pergunta, senhor? Em relação à reforma previdenciária, como que o senhor está vendo essa questão da reforma previdenciária a nível nacional? Então, a questão previdenciária, na verdade, é uma questão, a gente pode dizer até que mundial, internacional, não tem como. Aqui no Brasil não foge a regra, não teve jeito. E o grande gargalo, o grande motivo da reforma previdenciária foi o déficit atuarial, né? Que entre estados e municípios brasileiros chega na casa fácil de trilhões de reais, não tem como. Então, tinha que ser feito alguma coisa, se não fizer, vai entrar em colapso a Previdência. À primeira vista é prejudicial, vai ter perda, mas isso aí a gente vai ver ao longo do tempo, tanto é que a Previdência Complementar vai ser obrigatória, vai ter que ser implementada. Então, basicamente, à primeira vista, a população vai perder, ela vai perder um pouco. Mas pode ser que essa perda não seja tão grande, ainda mais com a Previdência Complementar e certas leis que virão por aí, né? Além do que, se não fizer nada, ele vai perder muito mais. Pode entrar em colapso e para mesmo, para tudo. Pode ser prejudicial. Então, a reforma é necessária, tem que ser feita, está sendo feito ajustes, né, na proposta. Existe uma flexibilização, mas não pode ser muito também, senão perde aquele texto original, né? Então, na verdade, com o tempo a gente vai ver o montante dessa perda. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. E tomar atitudes para compensar essa perda, né? Mas que ela tem que ser feita, acredito que tem que ser feita, não tem como. Satisfeito com a resposta? Então, agora a pergunta está com o vereador Bilili. Doutor Gobo, eu acho que só de colocar o nome do senhor à disposição para a presidência é uma coragem bem grande, que é um desafio violento. Quero parabenizar a Eliane, que nesse momento está deixando o IPMT, e pela postura dela. A minha pergunta é mais ou menos no segmento do vereador Digão, que eu fui um dos críticos aqui da época, e ela foi, talvez até, ela foi muito pontual, e não olhou o lado, talvez nem político, e concordou comigo naquela época, como sou até hoje, não mudei de posição não, é a minha posição, contra a terceirização de saúde e educação. E quando eu citei aqui que era para mim, era como se fosse uma caixa d'água, que o IPMT só saía e não entrava nada, porque com a terceirização os velhos vão ficando e os novos vai se terceirizando e ia cair. E ela concordou
realmente ela confirmou na época aquilo que eu pensava. Então, eu acho que só de o senhor colocar o nome lá é um grande desafio, mais um desafio, pelo que eu te conheço há bastante tempo na sua vida. E gostaria de dizer a posição do senhor, qual seria, porque com a intenção do prefeito, apesar das minhas emendas também, eu falei para ele que não quero mais ser a pedra no sapato, mas também não concordar de assumir uma dívida de 60 milhões aí anual, de assumir um HU que tem 500 e poucos funcionários e que foram na época que a Unital saiu, aquilo estava quebrado, todo mundo sabe disso, e o Estado assumiu um trabalho da Sandra Tutirati, vereador Digão. Esses funcionários, com a prefeitura assumindo, viriam para o poder público, ou talvez teria que fazer concurso. Então, ou se seriam terceirizados. Qual é a sua posição também na terceirização desses dois órgãos, que é a saúde e a educação? O senhor não acha que deveriam se pensar mais em concurso para que o IPMT se reforçasse e não ficasse só com as aposentadorias? Era só isso. Desejo para o senhor uma boa sorte, e pelo que eu te conheço, que se depender alguma coisa dessa casa, desse vereador, o senhor pode contar. Muito obrigado. Então, vereador, é o que eu comentei com o vereador Digão. Tem certas áreas, setores da educação, certos setores da saúde que tem que ser terceirizado, não tem como. Agora, em áreas, vamos supor, em cargos ou funções que existe o funcionário concursado, ou existe o cargo, existe a função, a gente tem que analisar a justificativa. Por que foi terceirizado se poderia fazer um concurso ou chamar de concurso? Isso aí tem que ser analisado, lógico, porque a gente quer que seja oferecido bom serviço à população. Muitas vezes tem que ser terceirizado, mas a gente quer também que não caia a arrecadação do IPMT, que necessita da contribuição dos ativos. Isso é uma análise posterior, mas eu vou acompanhar isso aí, eu estando na presidência do IPMT, isso não tem dúvida. Porque terceirizar por terceirizar, não, tem que ter uma justificativa, tem que ter um motivo, não tem dúvida. Isso sempre será discutido, com o Poder Executivo será discutido isso aí, não tem dúvida. A terceirização desenfreada, sem critério, só vai prejudicar. Isso não tem dúvida. Prejudica o funcionário, a arrecadação, o servidor da ativa, né? A minha posição é essa. Satisfeito com a resposta? Então agora quem faz a pergunta é o Gessé. É o Gessé que faz. Isso. Senhor presidente, bom dia a todos, vereadores, funcionários da prefeitura que se encontram aqui. Sempre é um prazer estar vindo nessa tribuna para tratar assuntos do futuro da nossa cidade e dos funcionários públicos. Eu quero, de antemão, já dar meus votos de felicidade para o Gobo, doutor Gobo. Doutor Gobo é uma pessoa que eu conheço bem a família, é um funcionário exemplar que já há mais de 30 anos, se eu não me engano, na prefeitura, à frente de uma grande responsabilidade, e um nome que surge muito positivo. Vejo que foi aceito aí de uma forma muito legal, sem resistência, e quero parabenizar, desejar boa sorte. Sei que está assumindo também num momento não muito fácil com essa questão da Previdência. Eu sei que o governo terá dificuldade em aprová-la, mas está fazendo de tudo, né? Está fazendo de tudo para que passe de uma forma bem positiva, que é bem estilo desse governo, de impor e fazer de tudo até o impossível para poder passar algo que ele está querendo. Mas acredito que Taubaté está sendo um exemplo das demais prefeituras, as demais IPMT que tem, no caso, e a gente acompanha aqui quando vem trazer esclarecimentos a essa casa. O IPMT sempre é algo que a gente tem conforto em acompanhar a sua explanação aqui, e a gente quer que continue. A gente faz votos que avance ainda mais, que possa sempre ser esse exemplo às demais instituições que vêm prestar esclarecimento aqui. Tenho uma pergunta bem rápida e que
gostaria que respondesse é sobre a taxa de administração, né, que vocês têm, que vocês... era até 2%, mas hoje não pode passar de 1%. E se isso for ultrapassado, o TCE, ele certamente irá apontar e vocês terão dificuldades, caso passe esse 1%. Então, qual que é a pergunta? Como está hoje, atualmente, se encontra essa taxa de administração que vocês podem usar para os trabalhos ali e de que forma você pretende dar continuidade e manutenção dessa taxa para que tudo fica dentro dos padrões, para que não seja ultrapassado e não venha ter problemas futuros. Essas são as minhas perguntas. Então, vereador, a taxa de administração, ela está bem utilizada, bem administrada, né, entre aspas, né? A taxa de administração está bem administrada. Dentro dessas porcentagens, de porcento, né, dentro da lei, dentro da norma. Inclusive, tem algumas sobrinhas. A gente não utiliza nem ultrapassa, nem utiliza tudo, nem ultrapassa. Muitas vezes utilizamos 0,97%, 0,73%, 0,85%, 0,61%. Então, dentro do nosso gasto, da nossa receita, está sendo utilizado com bastante critério, sem problema nenhum. Está dando para suprir nossas necessidades. Não estamos ultrapassando essa faixa, não precisamos, está sendo bem administrado. Para a gente está contento. Quero parabenizar, isso é um exemplo claro de uma instituição séria e eu faço votos que isso continue para que os funcionários e os beneficiários possam ter essa tranquilidade para o seu futuro com seus familiares. Parabéns e desejo boa sorte. Obrigado, Jessé. Após... Já respondeu? Já fez a resposta? Já? Está satisfeito? Então agora está com Noildo Ramos. Olá, doutor Gobo. Oi. A minha pergunta ou a minha colocação, ela se dilui muito naquilo que os meus colegas já passou para Vossa Senhoria nesta manhã, que é exatamente nessa questão de planejamento ou do trabalho, o que o senhor pode estar trazendo de contribuição no desenvolvimento aí, né, sendo aprovado no desenvolvimento do seu trabalho, porque haja visto que as dificuldades que serão encontradas no futuro, né, está se discutindo, como em Brasília agora, a questão da equiparação do privado com o público na aposentadoria. Então, como o vereador Guará falou aqui, dessa questão de transição, quando o contribuinte ele está no sistema, depois ele passa para o outro sistema. A gente tem visto alguns reclamando, temos alguns funcionários, né, com dificuldade para aposentar e dependendo de uma ação judicial, aí uma ação é favorável para um assunto e para outro, como essas aposentadorias além do limite aprovado para outros. Como que o senhor vai, sabendo que está também pegando um abacaxi grande, né, e terão bastante problemas, teremos bastante problemas aí para que o senhor possa estar dando uma solução, como que o senhor vê isso e a sua capacidade assim de dar uma solução para essas coisas, se vê apenas jurídico ou se tem alguma ideia, uma sugestão para que realmente o IPMT possa, não vou dizer que resolver os seus problemas, porque nós nem precisamos ir atrás dos problemas, porque eles nos perseguem, né? Mas como que o senhor tem olhado, o seu olhar para isso e na questão assim da possibilidade de trazer também soluções, trazer ideias, né? Para que possa realmente ter tranquilidade no trabalho, que vai precisar sem dúvida, né? Então, vereador, o que acontece hoje em dia é o seguinte: o grande motivo de toda essa proposta da emenda constitucional, né, a 287, ela gira em torno da questão do déficit atuarial, né? E isso é o grande problema de todo gestor de qualquer instituto de previdência. Como eu falei aqui, ele chega no Brasil, um dos estados, juntando, né, dos estados e municípios, chega na casa dos trilhões de reais, né? Então tinha que ser feito alguma coisa, está sendo feita. Na verdade, a gente não sabe o real impacto disso, né? Porque é uma coisa muito delicada, impactante. Agora, o que eu pretendo é melhorar a base de dados para uma análise atuarial nossa mais fiel, mais confiável, mais consistente. Isso é a base de tudo, porque de acordo com o parecer técnico do atuário que a gente vai tomar as medidas necessárias, né?
de amortização de dívida, tudo isso, do déficit, né? E uma das minhas ideias que a gente vai começar a discutir, começar a tentar planejar isso aí, é a implantação do recadastramento anual de todos os servidores ativos, né? Dos pensionistas e dos aposentados já é feito todo ano. Agora, esse recadastramento obrigatório anual de todos os servidores vai ajudar muito. A gente vai colher muitos dados fiéis, consistentes, dados reais, né? Atualizados, né? Que inclusive pode ser usado em questões previdenciárias, como em várias questões da Unital, da Câmara, da própria Prefeitura. Isso eu acho que é um ponto fundamental, melhorar a nossa base de dados, que tem múltiplas utilidades até. Então, a minha visão é isso aí, melhorar, quer dizer, diminuir esse déficit atuarial através de uma base de dados confiável, né, para poder tomar as atitudes necessárias. O cadastro atual, ele não está atualizado? Não existe? Está atualizado. Está atualizado, é fornecido, mas uma base informatizada, com novas tecnologias, ferramentas, ela melhora muito, ajuda, facilita, deixa mais rápido, né? Mais confiável. Tá? Agradeço aí pela sua resposta. Satisfeito com a resposta? Sim, presidente. Então, a palavra está com o vereador Vanoni. Bom dia. Nós sabemos que a missão que o senhor terá pela frente é árdua, bastante árdua. Nós acompanhamos aqui o currículo do senhor. Se bem, senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, numa próxima oportunidade, para que a prefeitura, facilitando o trabalho nosso, antecipar, por exemplo, o encaminhamento do currículo de uma pessoa que seja indicada para que possa ser sabatinada por nós. Isso é fundamental para que nós possamos, né, desenvolver um processo de conhecimento e que possamos fazer as perguntas necessárias, porque aqui nós representamos o interesse da população taubateana e hoje é o interesse dos servidores públicos, né? Mas o senhor tem um currículo fantástico. Eu só gostaria que o senhor depois nos informasse a questão do conhecimento do senhor na questão de administração financeira, né? Nós gostaríamos de ter esse conhecimento também. A pergunta que eu faria, o vereador Digão acabou fazendo, depois foi complementado pelo vereador Bilili, e também uma que a questão da convalidação, né, pelo vereador Guará Filho, que fez também, que é uma situação bastante preocupante. A nossa preocupação é de todos os funcionários. Nós sabemos que no IPMT existe aposentadorias grandiosas e elas não sofrerão nenhuma alteração no futuro, nem com uma PEC. Nenhuma PEC pode mudar essa situação. E nós sabemos que para o futuro existe uma necessidade, né, de uma adequação dentro do sistema previdenciário municipal. Isso aí não há a menor dúvida quanto a isso. Daí vem a nossa preocupação com as terceirizações. E olha, não é só no município de Taubaté, é todos os municípios. O Brasil passa um momento difícil, é todos os municípios, porque o prefeito não pode gastar acima de 50% do seu orçamento com o pessoal civil. Então eles buscam o quê? Para dar um atendimento, dar um suporte necessário à população, as tais de... me fugiu a palavra. Terceirização. Obrigado, Douglas Carbono. Terceirização. Nós sabemos muito bem que essa terceirização, o recolhimento é ao INSS e não ao IPMT. E causa uma preocupação. Nós já tivemos no passado aqui, por exemplo, a prefeitura oferecendo ao IPMT um suporte financeiro para que o IPMT não entrasse num colapso juntos aos seus funcionários. Então nós sabemos do que o senhor vai enfrentar pela frente. Sabemos que o senhor tem a vontade de resolver todos os problemas, que não serão fáceis de serem resolvidos, mas o senhor tem o interesse e acreditamos, né, que o senhor tem essa vontade por estar tanto tempo como funcionário da Prefeitura Municipal de Taubaté. Então, a minha preocupação é essa, né? É a questão das terceirizações, como é do Digão, como é do vereador Bilili, é de todos aqui. Mas nós sabemos também que é uma forma que a prefeitura, os prefeitos encontraram para poder atender a sua população.
Mas tenho certeza que o senhor será aprovado e temos certeza que o senhor vai ter vai ser uma administração profícua no seu caminhar. O desafio é grande e o senhor sendo aprovado, nós desejamos ao senhor todo o sucesso possível. Obrigado, vereador. Finalizou? Já finalizei, sim. E ele já As respostas, enfim, aquele respondeu para o Digão, ele respondeu. a terceirização. Já está tudo, já está Eu só respondido. fiz a complementação. Então já está respondido já, né? Não, tem que responder da Vivi. Vereador, pela ordem. Falta da Vivi, né? Eu estou aguardando a minha resposta. Tá. Então, você colocou aqui que uma vez que a arrecadação é fixa, né? Qual o plano de gestão de gastos? É isso que você perguntou, né? A arrecadação é fixa em termos, né? Ela gira em torno de um certo valor. Porque além da contribuição dos ativos e inativos, temos ainda o parcelamento de dívidas, né? Inclusive a Unital está em dia, está tudo direitinho. Temos os aportes financeiros da Lei 404/17, que substituiu a 355/14, né? Então, as aplicações financeiras, sem dúvidas, as aplicações financeiras, temos um comitê de investimentos responsável por isso. E é justamente, você colocou que enquanto que os inativos aumentam ou podem aumentar ano a ano. Justamente é isso o motivo da reforma previdenciária, né? Da PEC, da proposta de emenda constitucional. É que aumenta o envelhecimento da população e a diminuição dos ativos das contribuições. Então, o nosso problema vai ser resolvido junto com essa proposta de emenda complementar. Vai fechar a porta de saída de dinheiro, vai fechar, né? E agora a consequência para a população a gente vai ver ao longo do tempo com a previdência complementar, né? Então, e voltando à arrecadação, ela está sendo suprida pelos aportes e o acompanhamento de todo esse parcelamento da dívida, né? Agora, a defasagem anual no valor dos aposentados, e isso eu vou poder analisar para a senhora dentro do IPMT, verificando os processos. A gente pode até voltar a conversar daqui um mês e meio, a gente pode voltar a conversar sobre isso, sobre a defasagem, tá bom? Nada. Satisfeito, vereadora? Já vamos iniciar o processo de votação, mas antes do processo de votação, o Bonejo quer dar as boas-vindas. Senhor presidente, muito bom dia aos meus pares, a todos os presentes. Senhor Luiz Carlos Gobo. Luiz Antônio. Desculpe. Luiz Antônio Gobo. Pois é, mas aí... Olha só, eu não tive o prazer de conhecer o senhor, de ser apresentado ao senhor. Eu digo o prazer porque é sempre muito bom ter contato e conhecer pessoas sérias. Eu gostaria de parabenizar o senhor pela escolha que a avaliação que eu faço aqui, que é uma escolha consensual, né? Por tudo que já foi dito aqui, perguntado e respondido. Gostaria de também do que foi exposto até pela biografia do senhor, que eu acabo de conhecer. Gostaria de me colocar à disposição do senhor para qualquer eventualidade, dizer que o senhor tem um parceiro aqui na Câmara Municipal, assim como os meus 18 colegas que aqui estão. Eu acho que o senhor acaba de se tornar uma unanimidade aqui. Seja muito bem-vindo e boa sorte, porque da competência nós não vamos falar. Agradeço, muito obrigado. Vereador. Agradeço, obrigado. A Gorete quer dar boas-vindas. Senhor presidente, agradeço a compreensão, né, de deixar esse segundo aqui para a gente poder falar. Também não escrita, né, mas eu só para realmente desejar as boas-vindas ao senhor Luiz Antônio Gobo, né? Nós estamos num momento realmente muito difícil e eu achei muito interessante
por parte da Eliana, que está saindo, né? Ela trouxe até tipo de uma prestação de contas que tomaria um pouco tempo, que isso é muito importante, da transparência do trabalho dela. E quero parabenizar. O presidente achou que não caberia nesse momento, e eu concordo plenamente, mas quero... Não, presidente, é o regimento. Não, eu concordo plenamente, presidente. Só queria dizer que, assim, gostaria de que todos os colegas já aprovassem, a gente deixasse certo. Semana que vem, segunda-feira, próxima, a ordem do dia já está pronta, certo? E aí ela se inscreveu para usar a tribuna livre na próxima semana, que seria, então, acho que dia 4, 3, 4. Como vai ser feriado, a próxima semana, né? Sem ser essa agora, então, 11, né? Tá? Então, eu gostaria, porque acho que é muito interessante que o interesse dela em fazer essa prestação de contas, tá bom? Sim, a gente concorda, o interesse é esse, mas ela não pode utilizar agora porque o regimento interno não permite. Então a gente tem que seguir. Não questionei, então, eu não questionei, eu só coloquei. Com outra oportunidade ela pode vir, tem todo o tempo para que ela possa fazer a sua exposição, fazer a sua prestação. Hoje é exclusivamente sabatina, como disse a palavra. Parabéns, parabéns, presidente. Acho que a sua atitude correta só seria essa colocação. Eu não poderia deixar de colocar quando ela teve a intenção de mostrar o trabalho, fazer uma prestação de contas que eu acho importantíssimo nesse momento. E aí nós sugerimos então que ficasse na tribuna livre. Ela vai fazer as suas colocações com a maior clareza, com a maior vontade, no momento oportuno. Por favor, a vereadora Graça. Bom dia a todos. Até agradeço a oportunidade. Parabenizar a Eliane, né, todo esse momento que esteve, por esse período que esteve na frente do IPMT, e desejar boa sorte, sucesso ao Gobo também. Eu conheço há muito tempo, sei da competência, da credibilidade, do caráter, né, sua. Então, parabéns e sucesso aí nessa nova empreitada. Muito obrigado, vereadora. A Lorena também quer dar boas-vindas. Bom dia a todos e todas. Senhor Luiz Antônio, desejo sorte e sei que o senhor tem competência aí, pelo que a gente pôde avaliar, para estar à frente do Instituto de Previdência do município. Conte com essa casa, comigo, falando pessoalmente, para que a gente possa aí sempre realizar bons trabalhos pelos servidores do município, assim como também preciso registrar, a Eliane fez, né, à frente do Instituto. O senhor conta lá com uma equipe, com funcionários, servidores muito competentes, que sempre vêm aqui à nossa casa de forma muito transparente. É isso que eu espero e tenho certeza que nós teremos do senhor. Parabéns e obrigada. Obrigado, vereadora. Após a fala da vereadora Lorena, vamos ao processo de votação. Não só, senhor presidente, por favor. O senhor vai dar boas-vindas ou fazer pergunta? Também, não, boas-vindas. Pergunta não cabe mais, tá? Não, então pode vir as boas-vindas, pode falar. O Gobo, seja muito bem-vindo a essa casa, cordialmente falando, sem acelerar do jeito que o presidente está, mas seja bem-vindo. Conte com essa casa. Como vários vereadores já falaram, é redundância, o desafio é enorme, mas a responsabilidade e a competência que o senhor tem são compatíveis com o desafio. Hoje estive com o prefeito municipal, que falou também, e falou muito bem, fez referências muito boas ao seu nome, à sua administração. Se Deus quiser, vai ser muito boa. Conte com a sua casa e parabéns, mais uma vez, para sanar os problemas do IPMT. Obrigado, vereador. Tá bom, tá bom. Obrigado. Após a fala dos vereadores, seus questionamentos, agora o processo é de votação. Lembrando todos os vereadores que a votação será secreta. A votação será secreta. Fala, Alexandre. Fala, pode falar. Então, o Alexandre Vilela é o primeiro a fazer a sua votação. Já começou o processo de votação. Já pode começar, pode votar já pode votar. Hã? Tomara. Conhece? Não é pra tomar café não, é só pra votar.
favor, os senhores esperam fazer a chamada do vereador para votar, senão... O próximo vereador a votar é o vereador Bonerja. Lembrando a todos que o vereador que está presidindo a audiência não vota, só no caso de empate. Aí sim, aí eu decido. Vereador Dentinho. O próximo vereador agora é o vereador Dentinho. Próximo é o Douglas Carbone. Eu não me inscrevi. Gorete, vota. É. Não quer deixar o ministro nervoso? Pergunta para ele se ele tem conhecimento das aplicações financeiras realizadas pelo Instituto e se conhece a idoneidade da empresa consultora financeira contratada para essa gestão. Não, tudo bem. A gente tem um comitê de investimentos com funcionária certificada por uma empresa especializada, né? Com cadastramento no Conselho Monetário Nacional. Tá tudo, O próximo é o Guará Filho. Já pode se dirigir ali. Formado por representantes da associação, da Unital, da prefeitura. E a certificação de uma funcionária do IPMT. Eles têm todo esse investimento aqui, inclusive, ó, isso é coisa pública, não é? Quer ver? Gessé Silva, depois do Guará, o Gessé Silva. Gessé Silva. Aqui, ó. 272 milhões aplicados, dividido nesses bancos aqui, ó. O nosso comitê de investimento, viu? O nosso comitê próprio de investimentos com certificação para mexer no mercado financeiro, para trabalhar no mercado financeiro. 200, ó. Pode até fotografar, manda para ela. Próximo, Bilili de Ângelo. Se quiser, fotografa isso aqui, ó. Fotografa aqui, ó. Peraí. Pera, deixa eu escrever aqui para você ver. Comitê de investimentos. Bilili, Lorene. Nós temos, né? Loreni. Com certificação Ô, Alexandre. para procedimentos Que fazem, Alexandre? no mercado financeiro. Vereadora Maria das Graças. Isso não é segredo para ninguém. Ficou até melhor a resposta para ela do que eu tivesse. Noilton Ramos, próximo. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Precisou da gente, estamos aí. Obrigado. Bom. Esperar um pouco mais o resultado. Resultado? Unânime. Coca cegado. Eu pago uma Coca-Cola para você se tiver um. Próximo, Vanoni. Próximo, Digão. Vivi da Rádio.
Obrigado. O senhor já está se antecipando? Bom. Vereador Fião. Após a votação dos vereadores, solicita a secretaria que faça... o Bob. O Bob chegou. Votar, Bob. Aí traz a única e o secretário faz a contagem. Após a votação, solicito a secretaria que traga a urna aqui para que o primeiro secretário Adoc ele faça aí a contagem dos votos. A urna. Queremos anunciar aqui a ausência de votação de 2 vereadores por não estar presente no momento. Neneca e Vidal. Fala o partido também? Não. Pelo amor de Deus, né, meu? Não deixa a gente quieto. Se você olhar o bravo aqui, essa casa pega fogo. Hã? Errou. Você errou. 1 voto sim, 2 votos sim, 3 votos sim, 4 votos sim, 5 votos sim, 6 votos sim, 7 votos sim, 8 votos sim, 9 votos sim, 10 sim, 11 sim, 12 sim, 13 sim, 14 sim, 15 sim, 16 sim. Todos os vereadores votaram a favor, sim, 16 votos favoráveis, 2 ausências e o senhor presidente que não vota. Após a declaração dos votos conferidos para os novos vereadores, a Câmara Municipal de Taubaté aprova o nome do senhor Luiz Gobo, conselheiro indicado pelo senhor prefeito municipal para ocupar o cargo de presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Não tendo mais nada a tratar, determino encerrar dessa sessão.